Olá, amigos. Efetivamente, hoje sextou, né? Passando aqui no finalzinho da sexta-feira, na boca desse abençoado fim de semana que está para chegar, para falar um pouquinho aí sobre as influências da posse do Donald Trump com relação ao Brasil e ao mundo, né? E quando a gente fala em economia, em dados financeiros e econômicos. A gente está muito preocupado, tem escutado muita coisa, existem rumores, verdadeiros ou não, com relação, por exemplo, a um aspecto importante que é a taxação das exportações brasileiras, né, que são as importações norte-americanas de produtos brasileiros, por exemplo, do suco de laranja, só para a gente parametrizar. O Donald Trump falou que se o Lula passasse a adotar nos BRICS, a gente já até falou isso aqui no canal, adotasse uma nova moeda que não o dólar, ele ia ter retaliações com relação ao que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que teria um excedente de taxação com relação a isso, né? Então a gente vê que existem alguns problemas que são explícitos e já devidamente declarados, que são as taxações de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas conversando hoje com alguns amigos, a gente realmente chegou numa conclusão que muito além da possível majoração das taxações de venda de produtos brasileiros aos Estados Unidos pode causar de prejuízo ao Brasil, tem um outro aspecto que corre pelos bastidores de uma forma velada, né? Que é com relação à taxa de juros de mercado. A gente já falou muitas vezes aqui, sabe disso, que os países capitalistas, principalmente países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, trabalham muito alavancados financeiramente, ou seja, de uma forma com capital de terceiro, empréstimos. Isso vale tanto para as pessoas jurídicas, as empresas, quanto para nós, pessoas físicas. A gente já até falou algumas vezes sobre isso, até trazendo exemplos factíveis, reais, para a gente entender. O que acontece? Todo país capitalista tem uma taxa de juros de referência no mercado. Essa taxa de juros no Brasil, a gente já conhece como Selic. Ela é estabelecida, o seu valor, pelo Comitê de Política Macroeconômica, que é coordenado pelo Banco Central do Brasil, né? Tem composição do Banco Central, do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, de instituições financeiras, do mercado de uma forma geral, né? E lá nos Estados Unidos não é diferente, lá também tem uma taxa de juros de mercado que é coordenada pelo Fed, né, que é o Banco Central Americano. E qual que é o objetivo da Selic no Brasil e dessa taxa de juros lá nos Estados Unidos coordenada pelo Fed? É conter o aumento da taxa de inflação, ou seja, do aumento generalizado de preço. Todos nós já sabemos disso, não é segredo para ninguém, que uma das maiores causas de inflação em qualquer país capitalista do mundo é quando ocorre a demanda de produtos e serviços maior do que a oferta desses respectivos serviços. Quando eu demando mais do que a oferta, ou seja, quando nós consumidores procuramos mais bens do que a economia está ofertando, a tendência é a gente ter aumento, majoração de preços. E isso leva o quê? Inflação, aumento de preços, né? Então, aqui no Brasil, a Selic está tendo até uma revolta, uma discussão muito grande por parte do governo do Lula, alegando que o Copom está errado de majorar a taxa, mas não está errado. Quando o governo fala que o Copom está errado de majorar a taxa, é para poder velar a falta de atitude de governo em algumas áreas, né? A gente já falou até no último vídeo sobre isso. Então, a Selic no Brasil tem que estar nesse nível para conter o processo de inflação que é medido pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, a inflação. Mas voltando ao caso real de hoje, lá nos Estados Unidos, ele está mantendo também essa taxa para controlar a inflação. A taxa hoje está entre 4,25 e 4,50. Não existe no curto prazo nenhuma perspectiva dessa taxa baixar. No Brasil, a nossa taxa de referência é a Selic. A Selic, ela está em 13,25, que foi uma reunião do Copom que aconteceu anteontem, ontem e hoje, fechou em 13,25, aumentou 1 ponto percentual. Só para ter uma ideia, o mercado financeiro está projetando a Selic no final de 2025 em 15%.
Então a tendência é aumentar para tentar conter a inflação, porque a inflação gera queda do poder de compra, não só das empresas, mas principalmente de nós, pessoas físicas, né? Agora, o agravante maior do que a taxação das importações lá nos Estados Unidos com relação ao Brasil é a taxa de juros, essa que eu falei para vocês, que está entre 4,25% e 4,5%. Para os Estados Unidos é uma taxa astronômica, é uma coisa alta. O que isso prejudica nós brasileiros, Rogério? Diga para nós. O que prejudica é porque no mercado que é globalizado, né, suas relações são internacionalizadas, uma pessoa que tem capital aplicado no Brasil aqui, no Tesouro Direto, por exemplo, e tem, né, instituições financeiras tipo Santander, que é de capital espanhol, traz dinheiro da Europa aqui para o Brasil. Aqui para o Brasil mesmo, empresta. Aí, quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos é mais atraente, o que eles fazem? Tira o dinheiro que está no Tesouro Direto aqui no Brasil e leva para o mercado americano, porque ele tem uma rentabilidade melhor, né? Porque lá ele investe. Aí você vai falar assim, Rogério, no Brasil é 13,25, lá é 4,5 no máximo. Como é que você me fala que isso é maior? É porque lá eu aplico em dólar. A garantia e o valor do dólar tem um diferencial muito grande, né? Então, quando a taxa de juros nos Estados Unidos, que é tipo a Selic aqui no Brasil, aumenta, a gente perde dinheiro que está aplicado no Tesouro Direto aqui do Brasil, emprestado para o governo. E o que isso prejudica? Prejudica muito, porque lembra que eu falei? O governo arrecada 40 e gasta 120. Esse baita gap entre receita e necessidade de pagamentos, de liquidez, o governo busca através de empréstimo no Tesouro Direto. Se as pessoas tiram dinheiro daqui do Brasil, que está emprestado aqui, e leva para os Estados Unidos porque a taxa de juros lá está alta, a gente vai ter que captar. Para captar tem que fazer o quê? Tem que aumentar a taxa. Então a tendência desses 13,25 que está aqui hoje é de crescer mesmo. Queira o governo federal ou não, vai crescer. Não adianta fazer discurso, não adianta mostrar feira de abobrinha, feira de acari, não vai adiantar nada. Se não tomar cuidado com esse aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, nós, do Tesouro Direto aqui no Brasil, vai perder dinheiro que vai para lá. Quando ele precisar de cobrir essa retirada, ele vai ter que majorar, ou seja, aumentar mais a taxa Selic para poder conseguir captar dinheiro. Então, esse problema da taxação das importações dos Estados Unidos com relação ao Brasil exportador são problemas. Mas a taxa de juros velada é muito mais séria, não porque o brasileiro está assim, mas porque o governo federal no Brasil está extremamente endividado. Valeu, amigos. Um abraço.